irmão querido, nos leve até o Pai com oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, mesmo aquele que causamos com a nossa própria vigilância. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Muito bem, então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou deixar aqui no chat o guia de estudo dessa noite, porque ele se baseia no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 20, 23 a 25, no capítulo 13, no item 1 ao 15. E no Livro dos Espíritos também nas questões 886 a 889, a 920 a 922. A 920 a 922 fui eu que acrescentei, porque só as duas já diz todo o resto, né? Como se fosse um grande resumo. E eu penso que 99% das nossas dúvidas em relação ao Espiritismo está nesse livro aqui, o Livro dos Espíritos. Se alguém não tiver, né, em casa esse livro, ou pode conseguir com alguém, eu acredito que na livraria lá também deve ter, e ele é um livro super acessível, né? Então, todas as nossas dúvidas estão aqui, em relação ao Espiritismo. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. O tema de hoje é: a felicidade não é deste mundo. Será mesmo que ela não é deste mundo? O Allan Kardec, né, ele fez várias perguntas neste livro, e uma delas ele fez, obviamente, para os bons espíritos, né, e ele perguntou assim, que é a questão 920. O homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Então, vejamos o que ele diz, uma felicidade completa, e os bons espíritos respondem, não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dá até uma coisa ruim na gente, quando a gente lê só esse primeiro parágrafo, né? Mas eu amo as vírgulas e amo os mas da vida. E aí eles completam dizendo o seguinte, mas do homem, né? Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Aquela felicidade completa, aquela felicidade plena, nós não vamos conhecer aqui neste planeta, aqui neste mundo, não por enquanto, né? Mas cabe a nós sermos felizes o tanto quanto for possível. Agora, muitas vezes, o que a gente faz? A gente atrela a nossa felicidade a coisas materiais, a bens materiais, a pessoas, né? A gente atrela essa felicidade ao quando ou se. Quando eu ganhar na loteria, eu serei feliz. Se eu ganhar na loteria, serei feliz. Quando eu comprar meu carro zero, eu serei feliz. Quando o fulano de tal olhar para mim, se apaixonar, eu serei feliz. Quando a gente busca a felicidade somente nessas coisas materiais, a gente vai ver que, basicamente, ela é uma farsa, porque ela dura pouco. É óbvio que se eu conquisto um carro, eu conquisto uma casa, eu tenho que vibrar e eu vou ficar muito feliz com isso. É nosso dever zelar pelas coisas que a gente conquista e ser feliz, sim, naquele momento. Mas não é só essa felicidade, porque essa felicidade ela é muito momentânea. Um exemplo, eu acabei de entrar na concessionária de carros, eu comprei meu carro zero, e aí eu saio aqui na Beira-Rio a 180 km por hora e bato meu carro. Aquela felicidade que eu estava de ter saído com o carro zero da concessionária, ao bater, para onde foi? Provavelmente foi por água abaixo. Eu, pelo menos, ficaria muito triste com isso, né? E aí, então, a gente percebe que ela é muito pouco, essa felicidade. E quando a gente conquista também, a gente fica buscando um degrau a mais. Ah, já conquistei isso, o que mais agora eu preciso para ser feliz? Então, nunca estou satisfeito. E essa felicidade material, quando a gente busca somente nisso, ela nos desperta muitas coisas. Por exemplo, o ciúme, ela vai nos despertar a inveja, cobiça. E aí eu passo a olhar para o outro,
achando que a grama dele é mais verdinha. Então, eu quero o quê? Eu quero o carro do outro. Eu quero a casa do outro. Eu quero a esposa do outro. Eu quero o esposo da outra. Eu posso ter? Não, porque não é meu, é do outro. A casa é dele. E quando ele coloca essa casa à venda, se eu vou lá e compro essa casa deixou de ser dele. Então, agora ela é minha, mas eu não estou satisfeita, porque eu olho no outro aquilo que eu quero. Como se eu tivesse poder sobre a outra pessoa, né? Ah, se eu não tenho, então a outra pessoa também não vai ter. Como se eu tivesse um poder mental de dizer, não, tudo que ele tem, ele não pode ter mais, só eu posso ter, se eu não tenho, ninguém tem. Puf, né? Mas, infelizmente, não é assim. Ou, felizmente, não é assim, né? Graças a Deus, não é assim. Quando eu olho para o outro e vejo essas conquistas dele, como que eu ajo? Eu me alegro com as conquistas dele? Eu olho para ele, me inspiro e tomo como exemplo para eu mover, para chegar perto, pelo menos, do que se eu olho, se eu vejo que aquilo é uma felicidade e eu quero aquilo, como que eu me movo para aquilo? Eu tomo ele de exemplo ou eu fico maldizendo ele? Essa energia que eu gasto com ele, né, para poder maldizer ou ficar querendo as coisas dele ou do outro, ou que não quero que dê certo para ele porque eu não sei fazer, isso desgasta tanto e dá um peso na gente. E a mesma energia que eu gasto com essas coisas ruins, eu posso gastar com coisas boas. Eu posso olhar para ele e falar, meu, que legal, ele conquistou aquilo, como que ele fez isso? Chegar lá e falar, cara, como é que você fez? Né? Vibrar pelas coisas do outro. E aí, sim, essa energia que é a mesma, só que eu fico agora o que mais leve, que eu estou vibrando na energia do amor. Isso sim vai me trazer felicidade. Um exemplo de felicidade bem básico. Eu estava lavando a louça esses dias, semana retrasada, eu estava lavando a louça, e eu terminei de lavar a louça e pedi para minha filha vir secar. Então, ela chegou, veio secou a louça, eu saí. Quando eu voltei, ela estava lavando essa peça aqui, ó. Dá para ver aí? Todo mundo tá vendo? Só faz um ok. E eu cheguei lá, ela estava lavando essa peça, falei, filha, o que você está fazendo? Ela, mãe, estava suja, eu fui secar, estava suja, eu fui lavar de novo. Só que ela estava assim, ó, ela olhava para essa peça e ela fazia assim, com essa buchinha, ela fazia assim, ó. E quando ela fazia esse movimento circular, a espuma saía daqui e vinha para cá, saía daqui e vinha para cá. E ela ficou assim, olhando para aquilo, com uma felicidade, numa alegria. Ela falou assim para mim, mamãe, olha isso, parece mágica. Na hora, mas eu acho que eu levei uma anestesia do plano espiritual. Ela falou, olha aqui, minha filha, acorda, olha o que é felicidade. Ela olhava para aquilo e via como uma mágica. Por que a gente não pode olhar para as coisas, né? Como uma criança, ver a felicidade nas coisas que as crianças veem. Ela estava vendo uma coisa que eu, particularmente, não gosto de lavar louça, mas agora lavo até com mais gratidão. E naquele momento que ela estava vendo aquela espuminha, eu olhava para ela, ela estava assim, como se ela tivesse em êxtase, assim, anestesiada, olhando para aquilo. E por um momento eu pedi a Deus que eu pudesse ver com os mesmos olhos que ela estava vendo aquilo, porque para mim foi muito mágico na hora. Mas, enfim, não consegui ver porque eu não era ela, né? Mas eu pude buscar em outras coisas, né? A alegria, essas pequenas coisas. Quando eu morava em São Paulo, por exemplo, há tantos anos atrás aí, eu não escutava passarinho. Então, eu só tinha o prazer e a alegria de ouvir um passarinho cantar quando eu ia para a roça. Era raro aparecer um passarinho onde eu morava. E aqui, se eu falo isso, as pessoas quase não sabem o que é. Porque hoje, ao acordar, eu acordo com os passarinhos cantando. Isso é felicidade. É eu acordar e respirar, isso é felicidade. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que mais que o Allan Kardec falou. Perguntou para os espíritos. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não acontece, pode cada um gozar de uma felicidade relativa. Por que relativa? A gente pode sim gozar de uma felicidade, mas ela mescla. Para eu saber o que é feliz, eu tenho que conhecer um pouquinho da tristeza. Então, a gente não vai ter essa felicidade eterna aqui, essa felicidade plena. Mas aí eles respondem assim, ó. O homem é, na maioria das vezes, o causador de sua própria infelicidade. Ele diz aqui às vezes, mas eu tenho para mim que 100% das vezes. Porque se eu estou bem, nada que o outro faça vai me atingir. Eu vou saber lidar com a situação.
Isso se eu estiver bem comigo, né? Se eu estiver bem. Se eu não estiver bem, qualquer coisa vai me atingir. Tudo que eu ver vai ser motivo de briga, vai ser motivo de agressão. E aí ele dá receita aqui. Olha que maravilha. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência num plano grosseiro. Ou seja, é fácil, né? Se a gente seguir as leis de Deus, se fosse fácil assim, ninguém estava aqui mais, né? Mas estamos no caminho. Mas se a gente pelo menos conseguir pensar em alguma situação que a gente está de dificuldade, pô, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Eu, particularmente, não vou conseguir fazer o que ele faria. Mas só de pensar isso, eu já vou olhar com outros olhos aquela situação. E aí também lá no capítulo 5, no item 23, ele diz o seguinte, né, que o homem ele procura felicidade em lugares ou atribui felicidade a coisas materiais e passageiras, em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade deste mundo. Então, qual é a felicidade deste mundo? Paz do coração. Eu tenho certeza que muitos daqui, muitos não, todos, 100%, eu vou arriscar em dizer, em algum momento da vida, por mais dificuldade que a gente esteja passando agora, em algum momento de nossas vidas, a gente teve a certeza de ter feito a coisa certa. De chegar à noite, botar a cabeça no travesseiro com tranquilidade, falar, eu tomei a decisão certa, eu fiz a coisa certa, eu pude ajudar alguém, eu me amei hoje eu estou bem. Isso é felicidade, é aquela paz no coração. Quando eu vou fazer algo e meu coração vibra, né, eu estou com aquela paz, é a coisa certa a fazer. Agora, se eu não estou com aquele sentimento de paz no coração, duvide, pergunte, se questione. Muito bem. E aí depois ele diz assim, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um, faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Olha que pergunta interessante. E os espíritos respondem, para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. O que é essa fé no futuro? Se estamos hoje aqui participando de uma reunião espírita, aqueles que são novos, ou nós aqui, a gente já deve ter pelo menos alguma basezinha de que já viemos de outras vidas, de outras reencarnações, e ainda teremos muitas mais, quantas forem necessárias para a nossa evolução. Baseado nisso, né, se eu não tenho aquela consciência de que nós somos eternos e teremos várias vidas, a gente vai viver só o quê? Na luxúria, né, sei lá, naqueles prazeres realmente momentâneos, bebida, drogas, talvez, né, essas coisas assim. Mas como a gente sabe que a gente tem várias outras chances, o que a gente faz? A gente atua um pouquinho mais no bem. Né? Se a gente tem esse conhecimento, a gente sabe que lá na frente a gente vai ter que, de alguma forma, pagar muito, entre aspas, o que a gente está fazendo agora. Porque se eu estou fazendo bem, eu estou acumulando experiências para uma outra vida. E como é que eu faço isso? Através da caridade. Existem dois tipos de caridade, a caridade moral e a caridade material. E vamos ver aqui o que Kardec perguntou para os bons espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? E eles responderam, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É fácil, gente? Não, não é fácil. É possível? Sim, é muito possível. Tanto quanto a gente queira que seja. Quanto a gente queira trabalhar para que isso seja possível. E eles dizem ainda o seguinte, que nós precisamos aproveitar todos os momentos da nossa vida para fazer o bem. Não basta não fazer o mal, mas precisamos agir no bem. E não perder nenhuma chance sequer de fazer esse bem. E muitas vezes a gente deixa passar despercebido, infelizmente, mas agora a gente já começa a olhar um pouquinho mais de carinho. Há 32 anos atrás, quando eu morava em Santo André, eu estava descendo a rua, né, minha casa subia e depois fazia assim, descia. E nessa descida,
eu vi um menino, ele devia ter mais ou menos a minha idade na época, um pouquinho mais novo, de camiseta regata, uma bermudinha e chinelo. E fez uma cabaninha com, sabe essas caixas de papelão de supermercado? Ele fez uma cabaninha para cortar o frio, porque estava tão frio quanto está esses dias aqui. E eu estava com uma blusa de lã, linda, que eu tinha ganhado fazia pouco tempo, de cor ferrugem, porque na época era muito bonito, estava na moda. E naquele momento, eu pensei assim, meu, eu vou dar a minha blusa para ele, coitado. A única coisa que quebra o frio dele é essa caixa de papelão. Mas nesse mesmo momento, eu pensei, não vou dar. Porque eu ganhei agora faz pouco tempo. Como é que eu vou dar essa blusa para ele? Ia me fazer falta? Não ia. Eu tinha mais em casa? Eu tinha. E ele, a única coisa que ele tinha era uma caixa de papelão. Eu deixei de fazer do bem enquanto eu podia. E no exato momento eu senti que era a coisa certa a fazer e não fiz. O que que ficou? Remorso, culpa. Depois de 32 anos, quando eu fui estudar para fazer essa palestra, o que que me ficou? Isso tudo. O remorso, a culpa. Mas eu preciso me apegar a isso? De jeito nenhum, porque hoje eu já tenho um pouquinho mais de consciência. Então, hoje, talvez, se eu andasse na rua, eu tiraria a blusa que ele estivesse vestindo e daria. Eu não posso, já que eu não fiz lá, nunca mais eu vou fazer. Não, aí sim que a gente tem que se doar um pouquinho mais, quando a gente tem essas percepções. E aí, lá no capítulo 13, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, a irmã Rosália, ela fala assim, ó, no item 9, né? Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que querereis que fizesse, que nos fosse feito. Se esses preceitos fossem seguidos por todos os homens, pelo mundo inteiro, todos seriam perfeitos. Nem precisa falar muita coisa aqui, né? Porque se eu amo o outro como a mim mesmo, e se eu faço o outro apenas o que eu gostaria que fizesse para mim, se eu tenho auto-amor, eu nunca mais faria o mal. E ela diz assim ainda, ó, não haveria ódio nem ressentimentos, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa do rico, quantos pobres seriam alimentados? Aqui ela não está condenando a pessoa rica. O que ela diz é o seguinte, se eu tenho aqui em casa 4 pessoas que vivem comigo, eu vou fazer comida para 10 pessoas, no outro dia essa comida vai para onde? Vai para o lixo. E aí, quantas pessoas poderiam ter se alimentado? Quantas pessoas querem uma colherzinha de arroz que fosse no dia e a gente joga fora? Então, é para gente, isso é uma caridade também, tanto com o planeta para conosco e com aqueles que convivem em nossa volta. Não deixar sobrar comida é um exemplo, né, gente? É um exemplo de tanto material quanto moral. Não deixar desperdiçar comida. E quando chega aquela pessoa para nós e pede um prato de comida, e aí a gente fala assim, ih, lá vem, vou dar um prato de comida, né? Ele que vai trabalhar, que é o emprego eu te dou, comida eu não vou dar. Mas naquele exato momento que a pessoa está ali te pedindo comida, você vai dar um emprego para ela? O que naquele exato momento ela precisa? O que que vai saciar a necessidade básica daquela pessoa que está ali na tua frente? Se humilhando, muitas vezes, pedindo um prato de comida. É a comida? Se eu quero comer, eu abro a minha geladeira ou o meu armário da cozinha e pego alguma coisa para comer. E essa pessoa está te pedindo o quê? Um prato de comida. E se fosse possível, que desse quentinho. É uma caridade. É uma caridade material. Ah, mas eu vou fazer caridade só quando eu tiver dinheiro. Ou se de novo, né? Ou quando eu ganhar na loteria. Ah, quando eu ganhar na loteria, eu vou abrir um orfanato. Quantas pessoas já pensaram isso, né? Mas, por exemplo, eu não vou ganhar porque eu não jogo. E outra coisa, se eu quero abrir um orfanato, enquanto isso não acontece, tem milhões de instituições aí pelo mundo precisando de mão de obra, de pessoas que vão lá se doar. Doar o quê? O seu tempo. Doar o seu carinho, doar o seu amor. Isso é uma caridade moral. Então, enquanto não ganha na loteria, vai lá fazer estágio para aprender como é que abre o orfanato. É possível e tem muita gente precisando. Outro tipo de caridade moral, né? Aqui ela diz que a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros.
Imagina, hoje eu sou casada, né? Estou casada até hoje, graças a Deus, porque eu aprendi a suportar as imperfeições do meu marido. Assim como ele aprendeu a suportar as minhas imperfeições. E assim a gente vai fazendo, não só com o marido, com mulher, mas com os filhos, com os amigos. O outro é o outro, deixa ele ser quem ele é, e eu vou ser quem eu sou. Sabe o que é caridade também? Não se incomodar com as faltas alheias. Isso é caridade moral. O que eu posso fazer por aquela pessoa é uma oração pedindo o quê? Que Deus dê discernimento, dê clareza para que ele possa compreender o que ele está fazendo ou o que ele está passando. Isso eu posso fazer. Quer ver uma caridade moral? Que não me custa nada, eu não preciso parar de fazer o que eu estou fazendo. Se eu estou na rua, está passando aquele cortejo do velório, né? Que pega lá o caixão e leva até o cemitério e vai aquele monte de gente atrás. Os familiares, os amigos, né? Eu posso fazer alguma coisa fisicamente ali? Não, eu não posso, não está na minha alçada. Não é possível fazer alguma coisa. Mas o que eu posso fazer? Uma oração. Eu posso orar, pedir aos bons espíritos perdão, que recolha aquele espírito, que ele possa ser acolhido com muito amor, muita paz e muita luz pela espiritualidade amiga. Eu posso fazer uma oração pedindo para que Deus acalente os corações de todos aqueles envolvidos que estão ali atrás daquele cortejo. Isso eu posso fazer. Não me custa nada. Nada. Apenas a força do pensamento e boa vontade de coração. E aqui ela diz também o seguinte, que uma caridade ele não pode anular a outra. Ah, quer dizer que eu não posso fazer caridade material? Então, eu vou fazer só caridade moral? Não. Se a pessoa pedir um prato de comida, naquela hora, se você pode, você vai dar o prato de comida. Se você não pode, você dá um abraço. Orienta a pessoa, dá um sorriso. Então, os dois precisam caminhar junto. Quando eu vou lá e dou dinheiro para a pessoa, que isso é muito fácil, né? No farol, vou lá dar uma moedinha, não me custa nada, só aquela moedinha. E ainda falo para todo mundo, né? Ah, eu dei uma moeda para fulano lá, eu sou o máximo, faço com que todo mundo veja o que eu fiz. Isso é bom? Não, isso não é legal. Porque um dos temas aqui é o que a mão esquerda não sabe o que a direita fez. Eu não preciso sair anunciando as boas coisas que eu fiz, mas devo fazê-las. Mesmo que contra a minha vontade no começo. Porque aquela pessoa que está recebendo, ela não importa para ela se você está dando de coração ou não. Porque para ela está sendo bom, ela está recebendo aquilo que ela precisa naquele momento. E assim a gente vai treinando para ser uma pessoa boa, para lá na frente a gente dar sem apego. Eu dou aquela moedinha para a pessoa com amor, com carinho, e nem lembro depois do que eu fiz. Isso é caridade. E vamos também praticar caridade para conosco, nos amar, nos respeitar, nos perdoar, olhar com mais carinho para a gente também, né? E aqui ela diz assim, para finalizar, recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes, no caso lá na época, o leproso ou um mendigo. Pensai naqueles que sofrem e orai. Então, que a gente possa, de fato, né, lembrar, ver esses irmãos que a gente tem desafetos, com amor, com carinho, tanto quanto for possível. Porque em outra vida, talvez, ele pode ter sido uma pessoa muito querida para nós, muito cara, e hoje está naquela posição. E eu também poderia estar naquela posição, talvez, né? Eu não sei como que vai ser o dia de amanhã, como está sendo o meu dia hoje, eu sei, isso eu tenho controle. Então, vamos pensar com carinho, com amor, praticar caridade, sermos felizes tanto quanto for possível. Então, essa era a mensagem de hoje. E, novamente, eu convido a todos que se sentirem confortáveis, que fechem seus olhos, para que possamos fazer as vibrações finais. Agradecidos pelos ensinamentos do Cristo, com o coração repleto de amor, vamos vibrar muito amor, paz e luz, pela paz mundial, por todos os trabalhadores do bem, pelo amparo aos pobres, pela harmonia nos lares desajustados. Amor, paz e luz pela confraternização com os nossos desafetos,
pelos doentes e os decaídos, pelas crianças e velhos abandonados. Vamos vibrando muito amor, paz e luz para a seara de Jesus, para essa casa que nos acolhe com tanto amor e carinho. Vamos pedindo a Deus que possamos vibrar muito amor, paz e luz para os nossos lares, para os nossos familiares e amigos, e pedindo a Deus também, se for possível, que possamos vibrar muito amor, paz e luz por nós mesmos, deixando aqui no final uma intensa luz de amor, de carinho, de paz, para que a espiritualidade leve onde mais se fizer necessário. E assim ainda, gostaria de vibrar pela minha irmã, a Elita Dark Verônica Miguel, que mora em Santo André, para minha mãe Joana Dark Nunes Filgueiras, que também mora em Santo André. E vou deixando em aberto um espaço para que o Alan possa fazer as vibrações finais. Graças a Deus e a Jesus. Então, sim, agradecidos a essa reflexão de hoje. Vamos, então, aproveitando essas boas energias e vibrando para os nomes que foram colocados no chat. E a gente pede vibrações para Suelen de Sena, que não pôde participar hoje, ela pediu para vibrar por ela. A dona Clotilde e o seu Ergino, eles pedem vibrações para Hélio Benvenuti, que desencarnou ontem à noite, que essas nossas vibrações possam levar amparo nesse momento tão difícil para ele, para seus familiares. O César pede vibrações para Roque Tormena e Hilária Budemiller Tormena, que essas vibrações possam chegar até eles. A Fernanda, ela pede muita vibração de muito amor, paz e luz para sua mãe Cleusa Augusta de Almeida Guimarães, porque ela está muito triste pelo falecimento de sua filha, a irmã da Fernanda. E também pede vibrações para sua prima Rita de Fátima Almeida. Também pede vibrações para a saúde da tia Alda Augusta de Almeida. A Isolete pede vibrações para o seu Juvenal, trabalhador de Balneário Camboriú, da Casa Secal, que está na UTI. Então, que essas nossas vibrações também possam chegar até ele, que ele possa se sentir amparado pela espiritualidade, para a Patrícia, sua esposa também. A Gorete pede vibrações para toda a sua família. A Sarita também pede vibrações para a sua família, que essas vibrações possam chegar até eles. A Adriana também pede vibrações para seus filhos Eduardo, Talita e Nicole Martins de Oliveira, e para um amigo Marcos Testini e Marilda Testini. A Simone pede vibrações para Antônia, Clemente e Rainoldo. Então, que essas nossas vibrações possam chegar até todos esses nomes, até todos esses seus familiares. E agora a gente também pede para que a nossa água seja fluidificada, que a gente possa criar um ambiente para que toda a espiritualidade aqui presente possa estar fluidificando essa água, harmonizando, e assim, quando a gente tomar, a gente sentir todas essas bênçãos que essa fluidificação fez na água, que a gente possa nos fortalecer fisicamente com sua fluidificação, mas principalmente espiritualmente, que possamos nos sentir mais fortes, encarando os nossos desafios com alegria, como foi o tema de hoje, gratidão, e buscando sempre aprender, para que cada vez mais possamos alcançar a felicidade. Agradecidos mais uma vez a presença de todos, a presença de Tassi, que nos trouxe esse tema para reflexão, e que possamos novamente estar reunidos na próxima terça-feira. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Muito obrigada, Ana, muito obrigada a todos, tenham uma ótima semana. Obrigado, Tassi, boa noite. Boa noite. Boa noite, Tassi, obrigada.